Durante o verão, aumentam as preocupações com as doenças de pele, especialmente com aquelas decorrentes da exposição excessiva ao sol. Ai, ai, ai. Para alertar sobre os cuidados, o programa ideal deste sábado conversa com a dermatologista, não, eu vou colocar diferente, com a minha dermatologista, Andréa Severa, sobre os cuidados com a pele no verão. Andréa, eu quero te dizer, seja muito bem-vinda ao nosso programa ideal. Estou muito feliz com a tua participação aqui. Estou muito mais feliz, falando sobre um assunto tão importante, né, em todas as épocas do ano, mas com o verão a gente tem que ficar mais atento. Um prazer estar aqui contigo, Beatriz. Obrigada pelo convite. Muito, muito feliz. Bem feliz. Andréa, quero te perguntar já quais os principais cuidados de quem está agora. Nós temos vários ouvintes, então homens, mulheres, crianças. Quais são os principais cuidados que devem ter com a pele nesse verão? Horários que tu recomenda? Vamos começar por aí. É super comum agora, né, principalmente aqui no Rio Grande do Sul, né, que a gente tem o hábito assim, de se proteger muito no inverno, né, de ficar muito confinado, né, por causa do frio. E quando começa o sol, né, o primeiro calor, a gente se joga, né, para o sol. Então é uma época do ano que eu recebo muitos pacientes, né, com o primeiro calor, assim, com bastante queimadura do sol, principalmente naqueles dias assim que estão nublados. Então aqui fica a dica, ó, a radiação ultravioleta, que é o que queima a radiação do sol, né, a gente não vê ela. Então mesmo quando a gente tem um sol assim, um dia ensolarado bonito, né, tem bastante radiação, mas quando está nublado, mesmo quando está nublado, 90% da radiação passa. E as principais queimaduras é quando está nublado nessa época do ano. Já aconteceu comigo também, claro. Então a gente tem que ter uma dica muito preciosa, então é cuidar de usar protetor solar, cuidar os horários de exposição, mesmo quando está chovendo, mesmo quando está nublado. Tá? Que é bem típico. Está nublado, acha que está tranquilo, não tem sol. Não tem aquela luminosidade toda do sol, então a gente acaba se expondo mais e acaba se queimando mesmo. Tá? É bem importante a gente evitar o sol das 10 até as 4 horas da tarde, que é onde a radiação ultravioleta do tipo B está mais forte, né? Porque a distância entre o sol e a terra é mais curta nesse período, então os raios incidem de uma maneira mais direta, né? Então a gente tem uma chance maior de se queimar. Como a radiação ela é cumulativa, ela se acumula na nossa pele desde que a gente nasce, é muito importante a gente se proteger em todas as épocas do ano, mas no verão a gente tem que cuidar bastante por causa desse acúmulo de radiação. Tá certo. E tem algum horário que indica é melhor para caminhar, por exemplo, na função do sol? Com protetor solar, né, a gente tem que evitar o horário das 10 até as 4 horas da tarde, né, antes e depois esse horário é bem tranquilo. Ai, que bom. Mas assim, quem tem a pele mais branca, olho mais claro, crianças principalmente... Eu ia te perguntar, crianças, idosos são mais vulneráveis? As crianças, assim, é importante a gente falar que dos 10 aos 14 anos de vida, né, a incidência da radiação nesse período da nossa vida aumenta muito o risco da gente ter câncer de pele no futuro. Então, a chance maior de eu ter câncer de pele é se eu peguei muito sol na infância. Então, é super importante cuidar do sol, né, da exposição ao sol na infância. Eu não sabia disso. Isso é preocupante, porque às vezes a gente pensa, não, a criança está só ali, minha filhinha, meu filhinho está ali brincando. Pronto. Não, eu acho que, assim, eu adoro o sol, eu tenho filho, né? Claro. E eu levo eles para brincar na piscina, na praia, adoro também. Só que a gente tem que lançar mão de todos os recursos que a gente tem para proteger. O que aumenta muito o risco de câncer de pele são as queimaduras, né? Então, assim, aquele vermelhão nas costas, aquele vermelhão na bochecha, assim, que dá nas crianças, às vezes. Então, assim, usar filtro solar em bastão, que age menos os olhos, usar aquelas camisetinhas Uveline, sabe, aquelas com filtro solar, que tem hoje em dia a gente tem vários, né, de super-herói, de princesa, né, então a gente pode usar isso e a gente vai estar protegendo as nossas crianças, né, com segurança daí. Com certeza. Falaste isso é uma forma tão simples para a gente prevenir a vida dos nossos filhos, dos nossos netos. Olha só. É bem isso, a radiação ela é cumulativa, né? Então, assim, quando a gente pega o sol, ele fica ali na nossa pele para o resto da vida. Se a gente se expõe demais
Se a gente tem uma pelezinha mais branca, o olho mais claro, aumenta muito o risco de queimadura e aumenta sim o risco de câncer de pele. Olha só, e falando em filtro solar, diferenças, doutora Andréa, de bloqueador, filtro, protetor, porque a gente ouve tantos termos diferentes. Então, assim, quando o filtro for maior do que 30, do 30 para o 99, hoje em dia a gente só pode falar 99, não pode falar 100, né? Porque não existe nada que proteja 100% da pele, então mesmo o filtro 99, ele aumenta muito pouco a capacidade de proteger em relação à radiação ultravioleta. Mas, às vezes, essas formulações que têm filtros mais pesados, assim, elas ficam mais na pele. Então, eu gosto bastante de filtro 60, 70, né, mesmo 99, para a gente usar na beira do mar, assim, sabe, que a gente transpira. Então, como eles têm uma formulação um pouquinho mais engordurada, mais oleosa, né, então eles acabam ficando mais tempo na pele, mesmo quando a gente, né, vai e corre para o mar e tal. Então, eles protegem mais porque eles ficam mais tempo na pele. Em relação ao fator de proteção, não muda muito do 30 para o 99, tá? Então, para o dia a dia, eu acabo preferindo sempre usar fórmulas mais leves, gel, sérum, assim, que eles são cosmeticamente mais aceitáveis, né? Okay. Então, para o dia a dia, é bem importante a gente usar filtro solar. Como o sol ele é acumulativo, as áreas mais comuns da gente ter câncer de pele são as áreas que são expostas diariamente ao sol. Então, né, nos homens, né, o couro cabeludo dos homens é um lugar muito comum de ter câncer de pele, né, de ter carcinoma. Na orelha dos homens, a mulher ela tem o cabelo que acaba protegendo a orelha, então mulher tem menos câncer de pele na orelha. Mas o terço superior do rosto, as mãos, os braços são áreas mais comuns da gente ter câncer de pele. Então é importante a gente usar filtro solar quando a gente vai para a praia, para a piscina, quando a gente vai tomar banho de sol, agora no verão, né? Mas principalmente também todos os dias, né? E no inverno e no verão, quando está chovendo também. O cuidado para a pele hoje é esse, é protetor sempre. Eu diria assim, ó, que a medida mais importante para a saúde da pele é se proteger do sol, não é evitar o sol completamente. Eu gosto do sol, o sol é vida, a gente precisa dele, a gente fica mais feliz nos países em que tem menos sol, que o inverno é mais prolongado, o índice de depressão é maior. Então, assim, eu amo o sol. Só que eu acho que a gente tem que usufruir de tudo que ele traz de bom com bom senso. Se eu tenho uma pele mais branca, mais clara, eu tenho que me proteger mais. Isso não significa que se eu tenho a pele morena, eu posso me atirar. Exatamente. Entende? Então, assim, o bom senso, usar filtro solar, cuidar muito, né, do sol das 10 até as 4 horas da tarde, proteger os nossos filhos, as nossas crianças, né? Ficar atento, assim, a se conhecer, ver se eu tenho uma pintinha que mudou de cor, que está diferente, né? Procurar o dermatologista, né? Eu sempre falo para os pacientes assim, que 60% dos cânceres de pele quem percebe é o paciente, não é o médico. Então, a maioria dos casos, assim, às vezes acontece de eu estar lá examinando o paciente e achar um câncer de pele, mas na maioria das vezes, quem vem me procurar, assim, eu achei essa pinta diferente. Né? Então, é uma pinta que destoa das outras, então, isso é o mais importante, né? Então, a gente tem que usufruir do sol, eu amo o sol, né? Às vezes o pessoal tem medo, assim, e mesmo os meus pacientes, assim, que tiveram melanoma, que tiveram câncer de pele, eu incentivo eles a irem para o sol e usufruírem das coisas boas do sol. Falaste aqui, Andréa, sobre uma pinta diferente. O que é uma pinta diferente para quem está nos assistindo agora? Qual é a forma, a cor? Então, assim, existem assim, dois tipos principais assim, de câncer de pele, né? Resumindo assim, de uma maneira bem simples. Assim, existe o câncer de pele melanoma e o não melanoma. Não melanoma, principalmente, são os carcinomas, né? Que são aquela feridinha, aquela bolinha que sangra de vez em quando, ou então uma feridinha que demora mais de um mês para cicatrizar, que são mais comuns em áreas expostas ao sol, então no rosto, no colo, nas costas, né, nos ombros, nas mãos, né, no lábio, às vezes, no nariz, na orelha. Então, aquela feridinha que demora mais de uma semana, assim, uma bolinha vermelhinha que sangra com facilidade, ou então que está meio brilhosinho, diferente das outras. Esse é o carcinoma, tá? É o câncer não melanoma. E tem o câncer melanoma daí, que são aquelas pintinhas mais escuras. Aí a gente tem uma regrinha que os dermatologistas usam, né, que a população já conhece, que é a regrinha do ABCDE. Então, se uma pinta for assimétrica, tiver uma borda irregular, tiver mais de uma cor,
mais de meio centímetro de diâmetro, e é de evolução. Se ela mudou, se ela está diferente das outras, se ela cresceu, se ela sangra, se ela coça, se ela arde. Então, esses 5 sinais, essa regrinha do ABCD, elas servem para alertar a gente que alguma coisa está diferente, que eu tenho que procurar o meu médico, meu dermatologista. Entendi, não, porque é complicado isso, até para diferenciar, né? O carcinoma, né, ele é menos agressivo, a chance de metástase é remota, é rara, né? E são aquelas cicatrizes, assim, que ficam às vezes, né? Principalmente às vezes a gente tem perto do olho, perto do nariz, uma orelha, assim, a gente pode ficar com uma cicatriz que às vezes é muito estigmatizante para o paciente, né? Ele vai ter que conviver com aquela cicatriz, vai ter que explicar a cicatriz, e é difícil, né? Mas o melanoma não, o melanoma, que é aquela pintinha, então, que é diferente, né? Assimétrica, irregular, mais de uma cor, que mudou, ela dá metástase. O tratamento é feito com imunoterapia, a gente tem medicações novas, não é possível fazer quimioterapia para o melanoma, não existe tratamento quimioterápico, né, para o melanoma, é imunoterapia que a gente faz. E se ele for muito profundo na pele, né, se tiver uma profundidade muito grande, a chance de sobrevida do paciente, né, em 5 anos é pequena, assim, é menos de 5%, então por isso que é muito importante a gente fazer o diagnóstico precoce, porque se ele for superficial, se a gente tirar ele antes dele se aprofundar um pouquinho mais na pele, ele é curativo, a gente está com o problema resolvido. Olha, então é importante a gente se conhecer. Então a gente fica pensando assim, um câncer de pele, já fica, a pessoa já se apavora. Não, se é pequenininho, se é precoce, é resolvível. Se ele for superficial, se o diagnóstico for precoce, o tratamento é retirar ele e está resolvido. Agora, se ele tiver mais do que 75 milímetros de profundidade na pele, entendi, né, então aí muda completamente o tratamento. Mais do que 0,75. E a gente fica pensando quantos são evitáveis. 0,75 milímetros, né? 1 milímetro. Olha só. O quanto dá para evitar usando protetor solar também. Isso, claro. Então, a maioria dos cânceres de pele, eles são preveníveis, né? Pelo diagnóstico precoce, assim, né? Pelo exame, né? A gente detecta pintas que tem uma chance de virar, e pela exérese precoce, né? E protegendo do sol, a gente evita, né, a maioria dos cânceres de pele. Olha só, então, porque para quem está nos ouvindo agora, por favor, dê uma olhadinha no teu corpo. Super importante. É isso. E daí, claro, havendo algum sinal diferente, procure o dermatologista. Eu acho que é essencial. É o médico da pele. Exatamente. Não. Mas eu tenho que aproveitar a Andréa Severa aqui comigo no programa Ideal. Eu tenho que conversar sobre tratamento estético também, né? Vamos conversar, com certeza. Tem mulheres, tem homens que têm receio. O que a gente pode fazer para... Porque, na realidade, tem medo de quê, né? Medo de ficar estranho. Eu acho que sim. Eu acho que isso é uma coisa super comum hoje em dia, e eu falo, eu dou aula também, e eu falo para os meus alunos, eu digo, às vezes a gente perde mais tempo no consultório, não perde, a gente, né, fica mais tempo com o paciente explicando que vai dar tudo certo, que ele vai ficar natural, que vai ficar tudo bem, né, do que explicando o procedimento em si, né? Então, o que eu acho, assim, é que a gente foi bombardeado nos últimos anos, né, por uma busca incessante pela juventude, uma busca incessante por um padrão de beleza que não é real. É verdade. Né? E a gente é uma boneca plástica. Isso, e a gente vê coisas muito estranhas, eu diria assim, que são fakes, usando um termo atual. Né? Exato. E eu falo, né, é importante assim, a gente faz os procedimentos para envelhecer bem e envelhecer com naturalidade. Para a gente se sentir bem, se sentir mais bonita, não é para ficar sem ruga, não é para ficar com a pele 100% lisa, não é para aparentar uma idade que a gente não tem, e não é para ficar igual a ninguém. A beleza, e isso é um conceito que está retomando agora, acho que depois desse boom de coisas estranhas, assim, né, e fakes, né? A beleza, ela reside também na individualidade. É bonito a gente ser diferente e preservar a nossa identidade. Então, é legal eu ter um nariz um pouquinho maior, é legal a
minha boca ser um pouco menor, é legal meu olho ser mais puxadinho, é legal meu olho ser mais redondo, mais amendoado. Não é legal a gente se sentir feia, entende? Perfeito. Só que a busca incessante pela beleza, às vezes, reside numa angústia interna muito grande, né? E uma insatisfação muito grande que está lá centrada na baixa autoestima, às vezes, do paciente, né? E das pessoas. Quando a gente se valoriza e se conhece, a gente se aceita, a gente vai valorizar os nossos pontos fortes, a gente vai envelhecer bem, a gente vai ficar mais bonita, a gente vai se sentir melhor. E tudo vai ser melhor. Com certeza, com certeza. Então, o que eu acho assim que a dermatologia faz por nós hoje é que a gente consegue, às vezes, até congelar assim, o tempo, sabe? Então, eu tenho pacientes assim de agora e de 10 anos atrás, que a gente olha as fotos delas, né, de 10 anos atrás, e elas estão mais bonitas agora, mas elas não estão diferentes. Elas são elas, né? E isso eu acho que é a grande, né, a vantagem, assim, do conhecimento e da evolução de toda a tecnologia que a gente tem. A gente pode envelhecer bem, a gente pode envelhecer com saúde, com dignidade, se sentindo bem, até porque o homem que vai viver 140 anos já nasceu, né? Então a gente vai viver muito, a gente vai se manter produtivo ainda por muitos anos, né? Antigamente, uma mulher de 40 anos era velha, né? Meu Deus! Né? Hoje em dia, uma pessoa de 60 anos está no auge da vida. Ativa. Né? Super ativa, vivendo bem, né? E, então a imagem ela está mudando e a gente quer isso, a gente quer viver bem e quer uma imagem que condiza com o nosso espírito e com a nossa saúde, mas com bom senso e com naturalidade. É isso que a dermatologia atual defende, assim, né? Então envelhecer bem com saúde é mais importante, né? E com naturalidade. Sabes, eu tenho que confessar aqui. Não gostaram do que eu vou confessar agora? Mas é real. Eu era uma dessas pessoas que tinha receio de tratamento estético. E eu acho que é super comum, até porque a gente vê coisas ainda muito estranhas. Uma boca gigante que está fora, que é desproporcional, né? Eu comento assim com os pacientes e tal. A gente até pode ter uma boca maior, mas ela a gente tem que ter bom senso, assim, né? Então, eu posso dar uma pindadinha no meu nariz, que o nariz vai dando uma caidinha conforme a gente vai ficando mais velho. O lábio ele vai invertendo, então a gente pode reposicionar, mas é um conjunto, né? Então a gente tem que estar combinando, não pode estar estranho. Então, se eu tenho o rosto todo enrugadinho lá, né? Todo marcadinho, murcho, e vou colocar um lábio, é óbvio que todo mundo vai perceber. Só o lábio, claro. E fica estranho, né? Eu falo do lábio porque eu acho que é o que mais chama atenção hoje em dia, né? O que mais as pessoas percebem. E mesmo assim, as meninas novas, assim, que não têm rugas, mas que querem aparentar, às vezes, ser mais sensuais, enfim, né, elas acabam ficando envelhecidas e feias. Então, a delicadeza do rosto da mulher é importante. O rosto da mulher ele é mais delicado do que o homem, então a gente não pode ter uma mandíbula super marcada, a gente não pode, né, ter os traços muito retos, assim, né? Então, a mulher ela é mais triangular, ela tem um rostinho mais delicado. E, claro, respeitando os rostos diferentes, né, também, né? Então a gente tem um rosto mais quadrado, mais triangular, a gente vai preservar aquilo. A gente sabe que cada formato de rosto envelhece de uma maneira diferente, né? Então quem tem um rosto mais triangular, o queixo mais proeminente envelhece melhor do que quem tem um rosto redondo, um rosto mais quadrado, assim, a gente vê os sinais do tempo antes, né? Nesses pacientes, então os cuidados são diferentes, né? Para cada tipo de formato de rosto, né? Sabes que quando falei que eu tinha essa questão minha de medo de procedimento, era no sentido que a gente vê algumas aberrações por aí, né? Eu alguns botox que ficam uma coisa nem parada. Isso, nem tudo é botox. Eu acho que o botox também. Ele pode ser usado, deve ser usado. Eu acho que ele é super bom, mas eu acho que é bom senso, é tudo questão de bom senso. Eu acho que essa padronização que existe está errada, né? Que o pessoal aprende uma receita de bolo e faz botox igual para todo mundo, faz preenchimento igual para todo mundo. E não é assim, a gente tem que sentar com o paciente, olhar o rosto do paciente, entender a vida daquele paciente, o que é importante para ele, como ele vai melhorar, alinhar as expectativas do que a gente pode melhorar sem perder a naturalidade, né? E daí a gente consegue resultados bons e que ninguém vai perceber que tu fez alguma coisa, só vai achar que tu está bem. Eu falo, as pacientes vão gostar do resultado? Tá super natural, olha, tá linda, tá super natural, tá com as feições
aplicações bonitas, melhorou a qualidade da pele, né? Perfeito, perfeito. Né? Então é isso que eu acho, sabe? E vai melhorando cada vez mais. E quem tá... fiquei rouca agora aqui. Para quem está nos assistindo no YouTube, está vendo o meu rosto. Para quem está na rádio, não está vendo, mas pode ver lá no YouTube. Porque sim, eu sou paciente da Andréa Severa e ela me fez usar protetor solar. Acreditem! Acreditem, porque olha, isso é inédito para quem me conhece, sabe? Eu acabei prejudicando meu organismo por uma teimosia boba. Não, eu acho que é um hábito. É um hábito. É um hábito. É que nem, eu falo para os pacientes, é que nem escovar o dente, né? A gente não consegue, né? A gente almoçar É verdade. ou ir dormir de noite, às vezes é hábito. Então, assim, é um hábito que a gente vai criando, né? Que os nossos filhos já aceitam melhor, tu entende? Que vai passando de geração para geração, né? E eu acho que uma coisa que ajuda muito a mulher, né, é usar protetor com cor, né? Claro, eu amei! Amei! A gente se sente mais bonita, daí é uma desculpa super boa. Eu não tô usando protetor, tô usando uma maquiagem, mas assim... É uma base. Então eu acho ótimo. Ele não diminui não diminui a eficácia na hora de proteger do sol, ele funciona super bem. Perfeito. O tempo voa aqui, eu estou amando conversar com a doutora Andréa, mas quero te perguntar sobre outros tratamentos também que são procurados na tua clínica. A gente está se mudando, né, daqui a um tempo, deixa eu compartilhar uma novidade, então a gente vai tá construindo uma clínica, né, e daí a gente vai aumentar mais os serviços, né, provavelmente vou ter outros colegas que vão trabalhar comigo também, né, fazendo outros exames de pele também, enfim, outros procedimentos, né. Mas hoje em dia a gente faz bastante laser, né, a gente faz o fotona, a gente tem os dois fotonas, o Starwalker e o 4D. Quando a gente combina os dois, a gente tem o fotona 5D, a gente tem que ele é bom para rejuvenescimento do rosto e do corpo, né? Ele tira manchas, tira vasinhos, ele melhora a qualidade da pele, remove tatuagem também. A gente tem depilação a laser definitiva com alexandrita, que dói menos. A gente tem luz pulsada também com o Zai. A gente faz bastante tratamento corporal, então a gente tem tecnologias para tratamento corporal, para flacidez, Ultraformer, o Semi-Slim e agora o Body Tights também, o Morpheus. Eu acredito muito, né, em combinar os tratamentos, então a gente associa tecnologias junto com procedimentos injetáveis, junto com fio, junto com botox, junto com preenchimento, junto com bioestimulador de colágeno, né? Hoje eu adoro bioestimulador de colágeno, adoro Sculptra, adoro o Profile, que é o bioremodelador textual, né? Todos são procedimentos assim que eles estimulam a formação de colágeno, melhoram a qualidade da pele sem parecer que tu fez alguma coisa, né? E com a indicação correta eles funcionam super bem, os resultados são duradouros, né? E a gente fica feliz, assim, se sente mais bonita e natural. Perfeito, perfeito. Eu queria ter muito mais tempo aqui contigo, Andréa. Estou à disposição. Quero te dizer, sempre. Com certeza quero te dizer, Andréa, seja sempre muito bem-vinda. Eu adorei estar aqui, adorei. Muito obrigada, muito obrigada mesmo. Eu agradeço a todos, estou à disposição. Adorei estar aqui conversando sobre um assunto tão importante, né, que é o câncer de pele, os cuidados com a pele no verão. E a beleza, a gente quer ficar sempre mais bonita, né? É um direito nosso. É um direito nosso. Muito obrigada, Andréa. Obrigada eu.